Você também. Você que está ouvindo a nossa programação hoje, nesta manhã, a gente vai estar abordando um tema bem bacana hoje. Você já falou não para alguém? Não. Não, né? E ela tá aqui comigo hoje, ela é psicóloga, ela é coach e ela vai estar falando aqui, né, desse tema, que é um tema assim bem amplo também, é um tema que, como a gente pode dizer assim, às vezes a gente fala não ou fala sim, né? Às vezes a pessoa pede alguma coisa pra gente assim, eu não sei como é que posso explicar isso. Ela vai poder te explicar direitinho, legal, esse tema que a gente vai estar abordando. Hoje o tema é não. O tema aqui que a gente vai estar falando, abordando é não. Às vezes o pessoal, a pessoa pede para você fazer alguma coisa, mas você não está querendo fazer, ou você você não pode estar fazendo, mas você vai e faz, mesmo assim. E hoje o tema vai ser bacana, vem com a gente, né? A gente vai estar explicando direitinho para você. Hoje estou recebendo aqui, com o prazer, o nosso programa. Lígia Lopes Coach está aqui com a gente aqui. Lígia, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Graças a Deus. Como é que passou de quarta-feira? Tudo tranquilinha? Chique 10. Tá dando a indução do microfone. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Aí? Agora sim, pode falar aí pra galera. A galera agora tá de ouvir. O programa ao vivo é assim mesmo, gente. Estamos aqui ao vivo, né? Firme e forte. Nesta manhã gostosa de quinta-feira. A gente tá aqui com o programa ao vivo, hein? Você que tá ouvindo a nossa programação, vem com a gente. Fala aí. Fala alô. Alô. Agora o pessoal tá te ouvindo sim, firme e forte. Lígia, aí tudo bem? Minha voz maravilhosa. Vamos que vamos, vamos falar um pouquinho hoje abordando um tema bacana pro pessoal, né? Vamos explicar como é que é esse tema hoje que a gente vai estar abordando pro pessoal que tá em casa, que tá assistindo o nosso programa, tá ouvindo a nossa programação aqui na Maqui Rádio. Vamos falar um pouquinho desse tema pra galera. Como é que é esse tema? O que a gente vai estar abordando hoje aqui pro pessoal? Então, eu trouxe esse tema porque é uma coisa que as pessoas trazem muito pra mim, né? É muito comum quando as pessoas sabem que eu sou psicóloga, que eu trabalho com coaching. Logo as pessoas falam, nossa, sabe uma coisa que eu tenho dificuldade? É de falar não. Nossa, eu gosto de ajudar as pessoas, eu sou muito prestativo. Ou então, eu fico com medo de magoar o outro, de decepcionar ou de gerar algum conflito, né? É melhor, eu prefiro nem entrar na discussão para não arrumar confusão, para não arrumar briga. Eu prefiro aceitar isso, eu prefiro fazer isso para não gerar briga, né? Então é sobre isso que a gente vai falar, essa dificuldade que as pessoas têm, que muitos de nós temos em dizer não para o outro. Você tem dificuldade? Já tive bem mais, viu? Já melhorei bastante, mas ainda tenho sim. Você vê que a pessoa, o pessoal tem bastante dificuldade? Você acha que o pessoal tem muita dificuldade? Depende muito do perfil, né? Mas em algumas situações eu acredito que todo mundo vai ter em algum nível alguma dificuldade, né? Depende muito da situação, né? E da pessoa também, né? Do momento. Às vezes você tem facilidade para dizer não para um vizinho, por exemplo, mas para sua mãe, para o seu filho, você não consegue falar. Aí fica difícil, né? Né? Tem muitas mães, por exemplo, pais, né, que tem muita dificuldade de dizer não para seus filhos. Hoje, com essa geração dessa criançada, como se diz, né? Tá vindo a geração Y, né? Você acha os milênios agora, você acha que as mães, os pais têm um pouco essa dificuldade, tem essa barreira um pouco de falar não para os filhos? Eu acho que hoje em dia tá bem comum isso, né? A gente tá tendo aí uma cultura de não frustrar, né? De não frustrar a criança, né? Então aí a gente não coloca limite. Então aí as mães, né, levam no supermercado, a criança sai com a criança pede tudo e a mãe não consegue não dar pelo menos alguma coisinha.
né? Uma bala que seja, um doce, alguma coisa, né? Então, esse limite, é importante a gente dizer que esse limite ele é traduzido mentalmente, né, psicologicamente, como amor. Então, a criança necessita desse limite. Esse limite mostra que aquele adulto está se importando com ela. Então, é necessário também, né? Então, o não vai desde essa situação, né, até situações, por exemplo, de amizade, né? Um amigo seu te pede dinheiro emprestado, você não tem nem para você, né? Você nem sabe para onde tá indo o seu dinheiro, e aí você fica sem jeito. Poxa, mas ele é tão meu amigo, ele quebra tanto meu galho, né? Ele sempre me ajuda, como é que eu vou dizer não para ele? Então, essa é a questão. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito com as pessoas têm essa dificuldade de falar não, e tem algumas que já fala, né? Que eu acho que, natural, você acha que é uma libertação quando a pessoa fala não? Muitas vezes sim. A gente tem que tomar cuidado em generalizar as coisas que a gente fala, mas muitas vezes sim, né? Na verdade, eu trouxe esse tema porque é assim que as pessoas costumam me trazer isso, né? Ai, me ajuda a dizer não. Porque eu faço muita coisa, eu cuido muito dos outros e não tenho tempo para me cuidar, né? Eu vou ajudando sempre, eu tô sempre ajudando todo mundo, mas quando eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda, ninguém tá por mim, né? Então, na verdade, o que a gente precisa aprender é a falar sim. Eu trouxe como tema o não, porque é assim que as pessoas trazem para mim, senão ficaria um pouco estranho, né? A gente dizer o tema hoje é falar sim, né? Porque as pessoas pensam, a gente tem que falar a linguagem do que as pessoas estão acostumadas, né? Certo. Mas o que a gente tem mesmo que refletir é sobre falar sim. No seguinte sentido, clareza. Para que a gente possa dizer não para o outro, a gente precisa dizer sim para a gente. Para as nossas necessidades, para aquilo que é importante para a gente. Então, primeiro para que você saiba se você deve ou não ajudar aquela outra pessoa, dizer sim ou não para ela, você tem que primeiro entender qual é a sua necessidade no momento, para que você não se sabote, né? Então, você precisa ter clareza. Então, alguém vem e te pede para que você faça um favor. Ah, você pode me levar, preciso deixar meu carro para arrumar e eu preciso que você me traga de volta, né? Aí você tá com o horário apertado, você tá super cheio de coisa, você vai ter que se virar em 200, vai ter que deixar de almoçar para poder ajudar aquela pessoa. Então, para você avaliar se vale a pena você deixar de almoçar, você se desdobrar, você se virar em 10 para poder ajudar, você precisa ter clareza. Qual é a minha necessidade agora? Eu consigo deixar de comer, mas depois eu vou conseguir fazer um lanche? Ou eu vou realmente me prejudicar? Eu vou passar mal se eu ficar sem comer? Avaliar qual que é a minha necessidade, qual que é a minha relação com essa pessoa. E aí, tendo essa clareza, né, de entender o que eu preciso primeiro e satisfazer a minha necessidade, aí sim eu vou ao encontro do outro, ajudar o outro na necessidade dele, não naquilo que me sobra, né? Porque muita gente também diz que gosta de ajudar as pessoas, mas ajuda com aquilo que sobra, né? Não com aquilo que o outro precisa. Eu vou te ajudar ajuda com o resto, né? Vou te ajudar naquilo que eu acho que você precisa ser ajudado. Não no que você... Não vou te perguntar e chegar e... Olha, qual é a ajuda que você precisa? Entendi. O que realmente você precisa? Eu preciso de 100 mil reais nesse momento. Mandar um abração pro nosso amigo Henrique Faria, que falou: meu Rodrigo, me empresta um aí. Emprestar o quê? Vou te emprestar meu abraço, meu querido.
Nesse momento, meu amigo Henrique Farias tá ligadinho conosco. Dani Marques também tá ouvindo a nossa programação também. A grande confeiteira aqui de Poços de Caldas tá ouvindo a nossa programação. Aninha Barbosa também tá ouvindo a nossa programação. Quem tá ligadinho aqui é Leonice Marrique também. Meu amigo Zé Maria Simões. Programa sério hoje, né? Hoje é sério, Zé. Aí, hoje aqui o bicho pega, meu irmão. Né? A Tereza Cristina também tá ouvindo a nossa programação. Quem está ouvindo também aqui é Renata Moraes. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Alexandre Araújo também tá ouvindo. Elivane, um grande abraço a todos vocês aí, obrigado pelo carinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem que ela responda, mande pra gente aqui, pode mandar na sua live aí também, se tiver alguma dúvida, né, se tiver alguma coisa que tá encasquetando aí a cabeça, né, no tema que a gente tá abordando, se você quiser também que ela responda, pode mandar aqui na nossa live também, que vai ser o maior prazer, ela vai estar respondendo pra você aqui nesse momento, tá bom? Vai ser um prazer mesmo, hein? O Henrique Farias falou, Rué. Bom dia, meus amigos. Tá ligadinho aqui com a gente aqui, o Henrique Farias, grande Henrique, apresentador também que era do Mac Palco, também tá ligadinho conosco, sintonizado. São exatamente 8 horas e 41 minutinhos. Estamos de volta com o programa É Top pela Mac Rádio, www.macradio.com.br. Sejam todos bem-vindos. Hoje recebendo aqui a psicóloga coach Lígia Lopes. A gente tá abordando um tema bacana aqui, hein? Eu vou falar certo. Você acha necessário falar não para as pessoas, é isso mesmo? A dificuldade de falar, a dificuldade de dizer não para as pessoas, para os outros. Você acha fácil ou não? Deixa essa uma pergunta também, né, pro pessoal, né? Você acha fácil ou não? Responda para nós aí na nossa live e se você tiver alguma dúvida também, pode mandar pra gente aqui, quem sabe ela já responde para você também. Mandar um abração pro pessoal que tá sempre ouvindo aqui a nossa programação, obrigado pelo carinho, né? Deixa a sua pergunta, a sua mensagem aí. Qual foi a outra pergunta que eu deixei para você no final que a gente tava falando mesmo? Ih, também não lembro não, hein? Mas me pegou. É, que eu apertei aqui, né? Eu também não lembro. Que a gente tava falando sobre a necessidade de você falar não para as pessoas, né? Porque a gente tem muita dificuldade. Sim, né? E inclusive se você que está assistindo aí identifica pessoas que têm dificuldade de dizer não para o outro, compartilha, né, gente? Vamos fazer o bem aí, né? A corrente do bem, fazer a coisa rodar, né? Andar para que todo mundo seja beneficiado desse assunto, desse tema. Já aconteceu com você? Lógico, falei no começo, né, que eu já tive muito mais dificuldade, hoje em dia tenho menos, né, mas em algumas situações ainda tenho sim. É difícil. Então, como a gente vinha falando, né, a gente precisa conseguir identificar a nossa necessidade em primeiro lugar. Então, pra gente fazer isso é a gente se analisar mesmo, né? Então, pensar, esse favor que a pessoa tá me pedindo, essa ajuda, isso vai me trazer, vai me prejudicar em algum ponto? Se for te prejudicar, é o momento de você dizer não. Ah, mas essa pessoa é muito amiga, muito querida, eu vou magoar, eu vou gerar um conflito. Aí é que entra o que a gente estava falando, a gente parou nesse ponto, lembrei. A gente parou nesse ponto que eu estava falando que dizer não para o outro é, na verdade, um exercício de dizer sim para si mesmo, né? Então, quando você tem clareza de qual é o seu objetivo, de qual é o seu propósito na vida, né? De qual é o seu propósito naquela relação, fica mais fácil. Na verdade, você não vai exercitar o dizer não. Você vai exercitar dizer sim para você. Olhar mais para você. Exatamente. Dizer sim para aquilo que você precisa, para o seu propósito, para o seu objetivo, para aquilo que cabe. Porque muitas vezes ajudar o outro implica em você se permitir, vamos dizer assim, cada pessoa ocupa um lugar no mundo, ocupa um espaço nessa vida. Então, se eu não me aproprio desse meu espaço na vida, no mundo, né, que é o meu propósito de vida, é o significado, né, o que eu vim realizar nesse mundo. Se eu não me aproprio disso, se eu não tenho clareza disso, não consigo exercitar isso no meu dia a dia,
eu fico perdida. Então, eu tô indo para um lugar que eu não sei aonde é, né? Então, eu posso dizer sim para tudo, né? Tudo que vier é lucro, porque eu não sei nem para onde que eu tô indo. Eu não sei qual é o meu objetivo, o meu propósito. A gente não tá falando que é pra você não ajudar, né? Exatamente. A gente tá falando aqui pra você gente olhar um tá pouquinho dizendo, mais pra você. A gente tá dizendo pra você se ajudar em primeiro lugar, antes de ajudar o outro. Eu tô lendo um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Ana Cláudia Quintana é uma médica que trabalha com pacientes que estão para morrer. E ela cita no livro a pesquisa de uma enfermeira australiana, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela diz que ela confirma o que a enfermeira diz na pesquisa no dia a dia dela, né? Então, podemos dizer que esses arrependimentos que ela diz no livro são coisas que servem para qualquer pessoa no mundo todo, não é só brasileiro, vamos dizer, né? Então, ela fala que um dos maiores arrependimentos das pessoas no momento da morte é justamente quando cai a ficha de que eu não dei prioridade para mim, porque a vida toda eu foquei nos outros. A vida toda eu busquei ajudar o outro. A vida toda eu fiz pelo outro e eu fiz muito pouco por mim. Então, eu priorizei o outro ao invés de me priorizar. E isso é um erro muito grande também das pessoas, né? Sim, porque a gente só pode oferecer pro outro daquilo que a gente tá cheio, né? Então, se você tá cheio de dúvidas, você vai oferecer dúvida, incerteza, insegurança. Se você tá cheio de sentimentos que estão te atrapalhando, que estão negativos para você, você vai oferecer isso para o outro também. Mesmo que você tenha uma intenção super positiva de ajudar, mesmo que você tenha a melhor das intenções, dos sentimentos, mesmo assim, né, se você não ajuda você mesmo primeiro, em primeiro lugar, você está oferecendo o seu pior para o outro. A Ana Cláudia Quintana fala que é como se você estivesse oferecendo um prato de comida para o outro, sim, mas estragado, com comida estragada. Aí é complicado, né? Porque você só oferece ao outro aquilo que você tá cheio. Então, se você não se ajuda em primeiro lugar, não dá para ajudar o outro. E é isso que a gente faz. Essa dificuldade de dizer não, ela vem nesse sentido, né? A gente tem momentos que a gente não tem nem pra gente, né? Tem momentos que a gente não tá bem. E aí a pessoa vem pedir um conselho. Se você não tá bem com você, como é que você vai aconselhar o outro? Né? Então, é nesse sentido. Então, na verdade, o convite desse tema é que a gente aprenda a dizer não para si mesmo, a dizer sim, perdão, a si mesmo, para depois dizer sim para o outro, né? É o que você falou. Não é que a gente vai parar de ajudar as pessoas, não. É que a gente vai se ajudar primeiro para depois ajudar o outro. Essa é a ideia. A gente limpar a nossa casa, ajudar a casa que eu falo é interior, ajudar a gente primeiro, limpar, dar uma organizada na nossa vida para depois você começar a ajudar as pessoas. Exatamente, né? Senão você vai oferecer o prato estragado. A Dani Marques falou, é difícil nos colocar em primeiro lugar, mas quando fazemos isso, somos mais felizes, pois começamos a agradar a nós mesmos e não as pessoas à nossa volta. Tanto que isso é excelente, Dani, é isso mesmo. Porque tanto que isso é um dos maiores arrependimentos das pessoas na hora da morte, né? Eu agradei tanto o outro, e muitas vezes o que ela fala é que ela percebe que essas pessoas que mais ajudaram os outros, que passaram a vida tentando agradar, corresponder à expectativa do outro, morrem sozinhas. Mesmo que esse outro seja o seu filho, tá? Né? Porque o que ela fala no livro é assim, esse outro não pediu, muitas vezes a gente oferece a ajuda, mas esse outro não pediu a ajuda, né? É muito louco, né? Ai, eu me sacrifico, eu me mato de trabalhar pelo meu filho. Mas e aí?
Será que o seu filho não percebe, né? Não sente que você tá cansado, que você tá infeliz muitas vezes? E o que ele vai aprender disso? Né? O quanto que essa ajuda é real? Né? Tá realmente ajudando? Né? No sentido mais profundo, né? Então, é a gente fazer pela gente, pra gente poder estar inteiro na relação com o outro. Se a gente não ocupa esse espaço de vida nosso, ou a gente invade o do outro, ou a gente se permite ter o nosso espaço invadido. Que é o que acontece muito, né? Então, a Dulce Magalhães, que foi a minha mentora, eu tenho uma formação de coaching dentro da filosofia, né, socrática, né? Então, da gente buscar a dúvida para o aprendizado, né? A Dulce, minha mentora, falava assim, que a gente, quando a gente não ocupa esse nosso espaço, né, a gente gera dor. E aí, se eu tô sentindo dor, o problema é meu. A gente acha que quem causou a dor foi o outro, mas eu me permiti ter o meu espaço invadido, eu permiti que o outro invadisse a minha vida, eu permiti que o outro me magoasse. Então, se a dor é minha, o problema é meu também, o problema não tá no outro. Você tá falando aí, é a mesma coisa do livro da Louise Hay, fala que nós somos 100% responsáveis de tudo que a gente faz. De Exatamente. Todos os nossos atos, de todas as nossas ações, pensamentos, palavras, tudo. Eu sou 100% responsável de tudo que eu faço. Não São é escolhas, você, né? não é você, você tem o 100%, cada um tem o seu. E a gente vai criando a nossa, como se diz? A nossa telha, né? Teia. Nossa Isso. teia, vai criando nossa teia. E então, assim, nós somos 100% responsáveis. Então, eu não sou responsável pelo que acontece com você. É eu sou por mim, né? Então, é cada um. Por isso que não dá pra ajudar o outro se você não se ajuda, né? Na verdade, você tá achando que você tá fazendo um grande benefício para aquela pessoa, mas é a grande história, né? A grande diferença entre o dar o peixe ou ensinar a pescar. A ajuda verdadeira é o ensinar a pescar. E muitas vezes, se você não tem para você tá só dando peixe, né? Então, você não vai ajudar verdadeiramente no sentido de fazer a pessoa pensar sobre aquilo, de fazer a pessoa mudar aquela realidade, aquela dificuldade. Você tá só tampando o sol com a peneira, tá só apagando fogo. É difícil identificar pessoas nesse estado, nesse estágio, assim, de pessoas que você atende. É fácil de entender, de identificar pessoas que essa pessoa, ela tem muita dificuldade de falar não. Dá para identificar. Normalmente são pessoas de perfil muito prestativo, né? Então, a pessoa que gosta muito de ajudar os outros, ela tem dificuldade de dizer não. Porque ela vai sentir que ela magoa o outro ou que ela gera algum tipo de conflito quando ela diz não. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho muito essa dificuldade, você sabe. Eu tenho muito essa dificuldade. Então as pessoas, às vezes, não é que a gente não quer ser o chato da história, mas a gente acaba falando, né, acaba sendo, como se diz, se entrega, né? Fala, não, vamos lá, eu ajudo, tudo. E mesmo no momento que a gente não pode, né? Eu tenho essa dificuldade. Isso no trabalho, por exemplo, é algo que pode prejudicar muito, né? Às vezes a pessoa é até demitida. No RH a gente diz assim, que você é contratado pelas suas competências, né? Sua experiência, seu currículo, seu conhecimento, mas você é demitido pelo seu comportamento. Então, é bem por aí, né? Então, no trabalho, quando você ajuda todo mundo, você acaba deixando de fazer o seu próprio trabalho. Então, você faz o trabalho de todo mundo, menos o seu, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, por exemplo, no trabalho, né? É uma coisa que a gente precisa aprender a dizer sim pra gente em primeiro lugar. Então, ok, eu posso te ajudar, mas depois que eu terminar de fazer,
o meu trabalho, depois que eu terminar de fazer tudo que eu tenho para fazer, né? Então não é negar a ajuda, é ajudar quando realmente for ajuda verdadeira, é ajudar quando você realmente puder, tiver pronto, quiser, tiver afim, né? Porque a gente também tem direito de não querer ajudar, né? Aquilo que a gente não se sente preparado. E tem muita gente, desculpa até a expressão, tem muita gente folgada também que às vezes vem se pra aproveita, se né? apoderar, aproveitar da situação também da pessoa, não tem? Sim, você dá o dedo, pega o corpo inteiro, né? Tem muita gente assim, né? Ai, meu Deus do céu. Se aproveita da nobreza, né? E tem dicas que a pessoa pode estar fazendo para melhorar a situação? Não fala agora, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Você que está gostando do nosso programa, vem com a gente hoje, nesta Supermanhã, hoje recebendo aqui a psicóloga coach Lígia Lopes. Estou tendo aqui uma consulta, por mais que a gente não possa ter consulta, né? Porque é antiético, mas eu estou tendo uma consulta aqui livre. Você quiser também ter uma ajuda aí também, vem com a gente, tem alguma pergunta. Mandar um abração aqui pro nosso amigo Fernando Tomás, tá aqui também, tá ouvindo a nossa programação. Fernandão, obrigado pelo carinho, tá ouvindo sempre a nossa programação também, ouvindo aqui a nossa programação. A Caroline tá aqui também, Nédia Caroline. Você lembra dela? Lembro, Carol. Carolzinha tá ouvindo a nossa programação também. Quem tá, ó, o Henrique Farias falou assim: vou abrir meu coração. Eu digo não pra minha cachorrinha, mas há mais de 4 anos ela insiste em me ignorar. Brincadeiras à parte, é difícil dizer não, né? É complicado, né, Henrique? Eu falo isso porque eu também tenho essa dificuldade imensa, né? A gente, como se diz, a gente tenta ajudar o máximo possível, né? E eu sou muito coração aberto mesmo, eu sou mesmo. Então a gente fica um pouco meio assim também, é difícil das vezes a gente dizer não. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, é rapidinho, a gente volta, hein? Tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe pra gente aqui que a gente vai responder pra você, tá bom? Um beijão no coração, fica ligadinho aí, hein? Hello, baby. Hello, baby. Oh, baby. Estamos de volta com o programa Top. Você que tá ligadinho conosco, sintonizado nesta super manhã gostosa. Hoje, quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019, hein? Sejam todos bem-vindos nesta super manhã. Hoje, recebendo aqui a psicóloga coach Lígia Lopes. A gente tá falando um pouquinho aí sobre esse tema, que é um tema bacana também, né? Muita gente tem dificuldade em dizer não para as pessoas, né? Mas assim, a pessoa vem pedir uma ajuda, mas você tá naquele momento que você não pode, né? Você tá no limite ali, ó. Não tem como você ajudar, mas você vai e acaba, né, fazendo um favor, ajudando, você vai acaba, né, dando essa assistência para a pessoa, mas você não pode. Então você tem que ter aquele limite, também saber falar não para as pessoas. É um tema, como se diz, é um tema forte, né? A gente fala não. O não é uma palavra forte? É uma palavra necessária, eu diria. É. Não sei se ela é forte, eu acho que ela é necessária. Ela faz parte. Faz parte do cotidiano, né? Eu lembro, quando a gente fala do não, sabe o que eu lembro? Daquele filme Sim, Senhor, do Jim Carrey. Uhum. Né? Que tudo ele falava assim, tudo que ele falava sim, sim, sim. E acaba no final, ele acaba se enrolando também, né? Tanto também ele... não é sair dizendo, né, pessoal? Vamos entender, né? A ideia aqui, né? A ideia não é você sair dizendo não pra tudo, mas também não dizendo sim pra tudo, né? A ideia é você... Tu tem um limite, né? Exatamente, você se enxergar, é você se perceber, você tá alinhado com seus objetivos, com seu propósito, com as suas necessidades, se ajudar primeiro para depois ajudar o outro. Porque saco vazio não tem como a gente ajudar as pessoas, né? Então a gente tem que se autoajudar primeiro, né? Buscar a nossa necessidade primeiro para depois... Exatamente. Ajudar a necessidade das pessoas. Por que é tão fácil, né? Fica a pergunta aí. Se você tem muita facilidade de dizer sim para as outras pessoas, então você está dizendo, você tem facilidade ao mesmo tempo de dizer não para você mesmo, né? Então por que é tão fácil para você dizer não para você próprio, né? E para as outras pessoas é tão difícil? Você acaba se sabotando também, né? Quando você... Sim. Né? Fala que não, mas ao mesmo tempo... Você coloca a necessidade do outro acima da sua, né? E isso é uma autossabotagem, com certeza. É a prestatividade excessiva que vai cair naquilo que a gente estava falando anteriormente, que você não está dando ajuda real, né?
Você tá dando peixe, pronto. Então aquilo, até que ponto aquilo realmente vai ser útil, vai resolver a situação da pessoa, né? Porque é ela que tem que se ajudar, na verdade. Não é você. Você não é responsável por ela. Cada um é responsável por si, né? Ela tem que ocupar o espaço dela e você o seu. Não é sendo egoísta, não, né? A gente também aqui, como a gente falou no bloco anterior, não é para você não ajudar mais ninguém, né? Você olhar só para você, pro próprio umbigo. Não é isso que a gente está falando aqui, não. O nosso tema aqui é você parar e pensar um pouco, refletir, porque às vezes a gente faz isso tão naturalmente, né? Sem pensar. Às vezes a gente acaba fazendo isso, e são temas que é legais a gente abordar também isso, né? Voltar a ter essa parar um pouco para pensar na gente também. Né, que a gente fica com essa corrida, querendo ou não, o mundo em si, né, tá tão corrido, né, que às vezes a gente acaba não olhando um pouco pra gente também, olhando as nossas necessidades. É o que você falou, às vezes uma mãe, né, olha muito pro filho, mas acaba esquecendo dela mesma. E aí ela não percebe que ela é o exemplo desse filho e que é isso que ela tá ensinando ele a fazer. Ela tá ensinando ele a também se deixar de lado para agradar o outro, para corresponder à expectativa do outro, né? Então, ela não percebe, mas ela tá ensinando isso. É essa a mensagem que ela tá passando. E aí, depois, será que você vai se arrepender? Será que na hora da sua morte, como a gente vinha falando, né? Você vai olhar para trás e vai pensar assim, poxa, que eu fiz desse meu tempo? Eu passei o tempo todo da minha vida agradando as outras pessoas, tentando corresponder à expectativa delas, e o que eu fiz por mim? Será que se eu tivesse feito mais por mim, eu estaria nessa situação agora? Eu estaria doente agora? Eu estaria, né, sozinho? Eu estaria infeliz? Né? Eu teria essa sensação de que eu desperdicei a minha vida? De que eu não poderia ter feito mais? Né? É nesse sentido mesmo. Eu lembro de uma situação, a gente falando sobre isso aí, eu lembro de uma situação que aconteceu na minha família. Você sabe disso também, né? De um caso de uma pessoa que a gente chegava e falava, nossa, eu tô com isso e tal. Não, mas você tem que ir no hospital, você tem que ver isso aí e tal. A pessoa tava com um para outro problema de saúde, vai no hospital também, você precisa ver no hospital. Não preciso, tô bem, né? Tô bem. E não olhava pra ela, né? Sim, não assume, né? Então, é o olhar muito para fora, né? As pessoas... A gente está muito acostumado, a cultura nos favorece nesse sentido, nos desfavorece, na verdade, né? Porque ela incentiva muito que a gente olhe o outro o tempo todo, né? Então, e quando que a gente para olhar pra gente, né? Volto no que a gente falou anteriormente, para a gente reforçar, né, que é algo muito importante nesse tema. A sua dor é sua. Você diz que o outro causou aquela dor, mas na verdade você permitiu que ele invadisse você para te causar essa dor. Você permitiu que ele te magoasse. Então a mágoa é sua, o problema é seu. Lide você com ele. E uma coisa que a gente fala também, isso aí, você mesmo, falando sim pra você, e às vezes deixando um pouco, né, olhando um pouco mais pra você, isso aumenta até um pouco mais a sua autoestima. Sim, né? com As certeza, pessoas sem começam a dúvida. se valorizar mais, né? Consegue ter um pouco mais de cuidados, com o que eu falo assim, com o corpo, né? Com a mente, com o espírito, isso é importante também. Com as né? emoções, a gente cuida muito pouco das nossas emoções, a gente não dá atenção para elas, né? A gente não percebe que a gente é livre para dar a resposta emocional que a gente quiser para todas as situações, independente do evento, independente do que acontecer. A resposta emocional é sua, você é livre para reagir diante daquilo, para olhar aquilo da perspectiva que você quiser. E às vezes a gente fica se torturando, né? A gente não percebe, mas a gente escolhe se torturar com o pior pensamento, com o pior sentimento, com aquilo de pior, né? A gente não percebe. E a gente
A dor, ela é inevitável, porque ela é um alerta do sistema, né? Ela é o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, mostrando pra gente que tem algo que precisa de mudança. Tem alguma coisa que precisa mudar, melhorar, né? Mas quando você escolhe não olhar para essa dor, não acolher ela, não prestar atenção nela, não fazer nada com ela, não lidar, você tá escolhendo sofrer. Então a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque é a resposta emocional que você dá para a dor, né? Mesmo que essa escolha você não perceba, você está escolhendo, né? É o que a gente vinha falando. A gente acha que o outro causa dor na gente, mas a gente permitiu que ele causasse. Então, se a dor é sua, o problema é seu. Cada um responsável pelas suas dores, como se diz, né? E aí, eu tenho até um exercício bacana, né? Isso que eu ia falar. Que a gente pode fazer para pensar um pouco, refletir mais sobre isso. Pensa em alguém, numa mágoa que você tem. Alguma coisa que alguém fez para você, que você considera que te magoou muito. Atenção, você que tá em casa, hein? Atenção, você que está ouvindo a nossa programação, aí, hein? Traz para sua lembrança esse momento. Quantas vezes isso aconteceu? 1, 2, 5, 10? Não interessa. Mesmo que sejam 100 vezes que isso aconteceu. Não tem problema. Mesmo que você deixou a pessoa te magoar tantas vezes. Não tem problema. Ok, isso aconteceu um número limitado de vezes, X vezes. Agora, pare e pensa, quantas vezes você parou para ficar relembrando e remoendo essa mágoa, essa situação que aconteceu? Milhões de vezes, milhares de vezes no mínimo. Muito mais do que o número de vezes que a pessoa fez isso para você. Então, quem é o seu maior algoz? Quem te fere mais? Quem te magoa mais? O outro que fez aquilo um número limitado de vezes? Ou você que fica se torturando com esse pensamento, revivendo essa emoção, que cada vez que a gente lembra, cada vez que a gente pensa sobre isso, a emoção volta, a gente se fere novamente através desse pensamento, dessa lembrança. Então, quem se magoa mais no fim das contas? Você que fica remoendo isso, que fica lembrando disso o tempo todo, ou a pessoa? Então, a gente se tortura, né, com o pior. A gente está escolhendo isso sem perceber, né? Só que a partir do momento que eu estou aqui falando sobre isso, e esse é o intuito de trazer esse tipo de tema, né? É que a partir do momento que eu tô te falando isso, você passa a conhecer sobre isso, você passa a entender, a refletir, a pensar. Então você passa a ver isso acontecendo na sua vida, passa a entender como isso funciona e não tem como desver o que você já viu, né? Aí você escolhe o que você quer fazer com isso, porque aí já não tá mais inconsciente, né? Já não tá. Você já percebeu que isso acontece. Então aí passa a ser uma escolha bem mais consciente. As causas das dores é o próprio pensamento que cria as dores? Sim. As doenças? Sim. Hoje as neurociências em geral já tem em consenso, né, de que o pensamento é a semente da ação. De que forma? Mesmo que a gente não se dê conta, porque a gente para muito pouco para prestar atenção sobre o que a gente pensa no dia a dia. A gente fica o tempo todo julgando o outro, criticando o outro, prestando atenção no outro, e a gente presta muito pouca atenção e se observa muito pouco, né? Então a gente não tem consciência da maioria dos nossos pensamentos. Quando a gente para e começa a fazer esse exercício de prestar atenção em si mesmo, a gente vai ver que a maioria dos nossos pensamentos são sobre coisas que a gente não quer na nossa vida. A gente pensa muito pouco em geral sobre o que a gente quer, sobre o que a gente gosta.
sabe? Então, isso gera em nós emoções. Se você tem um pensamento que te desfavorece, você também vai gerar uma emoção que vai te atrapalhar, que vai te desfavorecer, que vai estar em excesso, muito provavelmente, porque é o excesso da emoção ou a falta dela que vai te prejudicar. A emoção em si, ela tem uma função muito nobre, né? Que é sempre de proteção, né? Então, por exemplo, a ansiedade, né? Que hoje é muito comum, as pessoas chegam muito em mim e falam: nossa, eu sou muito ansioso. Nossa, eu sou muito ansioso, me ajuda. O que eu faço com a minha ansiedade? Como é que eu posso ser menos ansioso? Então, primeira coisa, você entender, né? Como que isso funciona em você. Porque não dá pra você controlar uma coisa que você não sabe como funciona, que você não entende o que acontece. Né? Fica difícil. Quando você não entende como funciona o seu computador, fica difícil você conseguir mexer nele. Né? Então, é por aí. Então, primeira coisa é entender, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro, né? É quando você pensa muito no futuro. Então, fica remoendo aqueles pensamentos do tipo, e se? E se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo O e se que mata a gente, né? Você sabe, eu sou muito ansioso. Sim, tô acostumada a lidar. Nossa, eu acho que a ansiedade é tanto que eu tô me dando até dor de estômago, você sabe, né? Sim, né? frequentemente, Isso, inclusive, né? Você sabe que aqui eu falo negócio de ansiedade. Eu sofro disso, de ansiedade mesmo, sofro mesmo. Eu assumo, eu sou ansioso. E ultimamente, ontem e hoje, eu tô sofrendo com esse negócio de estômago. Tá me atacando e é complicado. Mas eu tô conseguindo observar já aquilo que você falou. A gente para e começa a observar a gente. As nossas atitudes, as nossas reações. Por que tá me dando... Aí começa a fazer essas perguntas. Por que tá me dando essa dor de estômago? Por que eu tô sentindo isso? Da onde isso tá vindo? Da onde tá vindo isso? Né? São questões que eu começo a me perguntar. Do nada some. Porque aí, sempre que vocês fizerem essa pergunta, né, da onde tá vindo essa dor de estômago, pare e observa o que você tem pensado nas últimas 24 horas, por exemplo. Que pensamentos foram mais recorrentes na sua cabeça? Foram preocupações? Muito provavelmente. Pré-ocupação. Você se ocupar de alguma coisa, ocupar sua mente de alguma coisa que ainda não aconteceu e que você nem sabe se vai acontecer. E tem pesquisas hoje que mostram que 90% das nossas preocupações, de 80% a 90% das nossas preocupações não se realizam de fato. Ou seja, a gente desperdiça muita energia, a gente se estressa com coisas que não vão acontecer de fato, né? Não vão se concretizar na nossa vida. Então, a ansiedade, ela é esse excesso de futuro, né? Esses pensamentos, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro, e se não der certo, e se eu não conseguir? Ou será que vai dar certo? Ou será que eu vou conseguir? Né? Essas frases chaves, né? Se, será, essa que é o ponto de interrogação que a gente tem que começar a transformar, que a gente tem que viver o presente. Não viver o futuro. O futuro ainda não chegou. A gente tem que viver o hoje. Né? Até eu tô lendo um livro da Loise Hay, né? Isso. Você me passou tal, e fala que a gente tem que viver o agora. O momento, o segundo. Mais presente, tá mais presente, que tá vivendo os segundos. Porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe. Esse próprio exercício que a gente está propondo aqui, de parar para se observar, para observar o que você está sentindo, o que você está pensando com mais frequência, já é viver no presente. Já é estar no agora. Né? E a ansiedade, a gente consegue usar ela. Se a gente passar a se observar mais e viver mais no presente, a gente consegue usar a ansiedade a nosso favor. Porque a emoção não tem como a gente deixar de sentir. A gente vai sentir, é humano, faz parte da gente. A gente vai sentir a emoção. Só que depois que ela vem, a gente escolhe o que a gente faz com ela. Se a gente mantém esse tipo de pensamento, e se, será que eu vou conseguir, se não der certo, se a gente fica alimentando esses pensamentos, a gente alimenta a ansiedade até o momento em que ela vira doença ou em que ela fica incontrolável.
né? Porque excedeu o limite, né? Mas num nível saudável, a ansiedade, primeiro, ela é necessária, porque ela faz parte do seu sistema de sobrevivência psicológico, né? Então, a ansiedade, ela te ajuda a se preparar. Se você nunca sentisse ansiedade na vida, você nem levantaria da cama. Você não teria ânimo, motivação nem para levantar da cama, porque é a ansiedade que leva você a se preparar para as coisas, para as mínimas coisas do dia a dia. Então, quando você está mais presente, se observando, parando para prestar atenção em você, em vez de ficar olhando o Instagram alheio, olhando o Facebook alheio o tempo todo. Ocupar seu tempo com coisas boas, produtivas, né? Ocupar seu tempo com você mesmo, né? Para poder ajudar o outro. Dizer sim para você é isso, né? É esse o exercício. Aí, quando você faz isso, você consegue usar a ansiedade a seu favor. Você usa ela a seu favor quando você usa ela para se preparar melhor para as coisas. Com certeza. A Dani Marques falou, todo esse processo de transição é muito difícil. Difícil é a aceitação desse processo, mas muito importante para o nosso crescimento. Sim, o aceitar esse processo é dizer sim para você, né? Então, é um exercício, é um treino mesmo, Dani. A gente se torna melhor naquilo que a gente treina mais. Eu tenho certeza que você, para se tornar a grande confeiteira que você treinou muito isso. Você repetiu várias vezes o fazer os bolos, por exemplo, né? Então, da mesma maneira que você treinou muito isso e ficou excelente nisso, você também pode treinar o se observar, o se aceitar, o aprender a identificar as próprias necessidades, né? A partir dessa autoobservação, a partir de prestar atenção em você mesma. E aí, quanto mais você faz isso, melhor você fica. Com certeza. Simples assim. Entrar, acho que pro primeiro bloco você tinha me pedido para passar um exercício para ajudar as pessoas a dizerem não pro outro, né? Um não no bom sentido. Falando não para si mesmo, né? Um não bom num bom sentido, né? Exatamente. Eu acho que o melhor exercício que a gente pode fazer, e essa época do ano é até propícia para isso, né? Porque já estamos caminhando aí pro finzinho do ano, né? Logo daqui menos de 15 dias já vamos estar em novembro e passa rapidinho, quando vê já estamos em dezembro. Então essa é uma época, muito se fala na internet aí nessa época do destralhe, né? Jogue fora na sua casa as coisas que não te servem mais, doe, né, e tudo mais. Mas e o seu destralhe emocional? Será que você faz também nessa época? Será que você para jogar fora aquilo que já morreu? Deixar aí o que já foi? Né, de fato? Parar de remoer tudo isso, né? Será que a gente para fazer isso? Nada de falsidade com a pessoa mesmo. Você tem que ser sincero com você mesmo, né? Quando você tenta enganar o outro, você se engana, na verdade, né? Então não adianta nada, né? Acho que o melhor exercício é esse. É a gente aproveitar essa época do ano para fazer, vamos dizer assim, um inventário da nossa vida, né? Do nosso último ano. Então eu gostaria de deixar como exercício para a gente aprender a falar não, um exercício de autoconhecimento mesmo, né? Que é um exercício, na verdade, mais do que aprender a dizer não pro outro, para aprender a dizer sim pra gente mesmo, né? Olhar um pouco pra gente. Pra ter clareza sobre nós mesmos, sobre o que a gente quer pra nossa vida, sobre como que a gente quer usar o tempo que a gente tem nesse mundo, né? Que é o nosso bem mais precioso. O tempo é uma coisa que não é renovável, um recurso não renovável, né? Não volta mais. Então, ele é o nosso bem mais precioso. O tempo é vida, né? Então, esse tempo e essa energia que a gente despende o tempo todo tentando agradar o outro, evitar conflito, tentando não magoar, né? A gente poderia usar ele muito melhor se ajudando em primeiro lugar, para aí sim estar preparado para ajudar o outro. Então, eu vou
né, sugiro como exercício, vou sugerir algumas perguntas, né? Então, que na verdade é o principal do meu trabalho é esse. As pessoas pensam que, como psicóloga e principalmente como coach, que eu treino pessoas. Eu não treino ninguém, né, para nada. Eu ajudo as pessoas a pensar. Ajuda as pessoas a refletir sobre elas mesmas para que elas possam trazer à tona os seus recursos, as suas respostas que elas já têm dentro delas, mas que até então estavam no seu ponto cego. Né? Então, esse é o meu maior trabalho. Eu faço isso através de perguntas, né? E às vezes de alguns exercícios também. Porque a minha linha é bem filosófica, né? Não é uma linha tradicional do que a gente vê de coaching por aí. Então, deixar algumas perguntas, né? Então, assim, como que foi meu ano? Como que foi minha década de vida, né? Como eu tenho usado o meu tempo? Se tempo é vida, como eu tenho vivido? Será que eu realmente tenho vivido ou só sobrevivido? Ou eu tô só existindo, deixando a vida me levar, como dizia o Zeca Pagodinho, né? Então, como que eu tô levando essa vida? Eu tô fazendo escolhas conscientes? Quão conscientes têm sido as minhas escolhas, né? O que eu aprendi nesse ano de mais importante? E o que eu aprendi sobre mim mesma? Né? O que eu tenho feito? Que uso eu tenho feito das minhas energias? Que uso eu tenho feito do meu tempo? Como eu tenho me ajudado? Qual é a minha maior necessidade atual? Né? O que eu mais preciso para esse momento? E o que eu mais quero para esse momento de vida? Porque precisar é diferente de querer. Sim. Né? O que eu vim realizar nesse mundo também é uma coisa que vale a pena a gente parar para pensar. Né? Porque propósito, isso, o que a gente veio realizar nesse mundo é o nosso propósito. E propósito é aquilo, é o movimento que a gente faz em direção ao significado da nossa vida, para dar sentido para a nossa vida. E hoje a gente vive um momento mundial de muita desesperança e de muito vazio, né? De muita solidão, de muita ansiedade. A gente vê aí, muito tem se falado sobre o aumento dos índices de suicídio, sim, né? E é muito isso, é muito falta de propósito, né? A desesperança é resultado das pessoas não pararem para pensar sobre o seu propósito de vida, não buscarem encontrar isso nelas mesmas para poder realizar isso de uma forma consciente todos os dias, né? Colocar um pouquinho mais, o que você pode fazer, né? Acho que a principal pergunta que eu posso deixar, a principal contribuição é o que eu posso fazer para colocar todos os dias na minha vida pelo menos um pouquinho daquilo que eu gosto. Pelo menos um pouquinho de algo para mim, que eu me ajude, né? Porque fazer o que a gente gosta, né? Ter hobbies, sentir prazer, né? A gente cuidar da gente é a melhor forma que a gente tem de ajudar o outro. Que a gente é exemplo a todo momento, a gente está sendo observado o tempo todo. Então, a melhor forma de ajudar o outro é a gente ser exemplo para ele. Então vamos recapitular então de novo aqui. A pergunta, vamos às perguntas de novo, né? Que o pessoal às vezes não pegou uma caneta, quer escrever as perguntas, que é importante. A pessoa, você que tá em casa, tá ouvindo a nossa programação, quer aí anotar essas perguntas, para você mesmo se fazer essa pergunta, né? Parar um pouquinho aí do seu tempo, coisa de 5 minutinhos, dá pra fazer 10 minutinhos, né? Meia hora, dá pra você fazer. Pega todo dia um pouquinho, cada dia faz uma. Cada dia faz uma pergunta. Quem não tem 5 minutos no dia? Quem não consegue arrumar 5 minutos no dia? Não vem falar que você não consegue, não, né? O Christian Barbosa, que é uma referência em produtividade no Brasil, né? Um dos caras, o cara que tem aquele livro A Tríade do Tempo, né? Ele fala assim, se você não tem a capacidade de arrumar 10 minutos no seu dia pra você, então morre, cara. O que você tá fazendo nessa vida, então?
que você não pode ter 10 10 minutinhos. Então tira um Aí minutinho. todo mundo consegue. Eu acho que isso acaba virando até um ritual, né? Você tirando um tempinho pra você. Esse momento que é pra você parar, refletir nessas perguntas. A gente vai fazer de novo aqui as perguntas, tá? Pra você anotar. Pega a caneta aí, vamos lá então, anota a primeira pergunta que você pode estar fazendo pra você mesmo. Então, eu saiu aqui de forma muito natural as perguntas. É, né? Eu não sei se eu vou conseguir repetir exatamente as mesmas, mas o que vale é a ideia, né? Ideia. Então, a ideia é a gente parar pra pensar assim, como foi meu ano, como foi minha década, de repente, né? Meus últimos 10 anos, o que eu fiz por mim nesse tempo, como que eu tenho me ajudado, o que eu tenho feito pra mim, né? Porque se pra ajudar o outro a gente precisa se ajudar primeiro, né? A gente só vai parar de dar o prato de comida estragada pro outro quando a gente estiver cheio daquilo, transbordando, né? De estar bem consigo mesmo, né? Primeiro. Então a gente se ajudar a se perceber antes de poder ir ao encontro do outro, né? Então, parar para pensar sobre isso. Então, como que eu tenho me ajudado? O que eu posso acrescentar na minha vida todos os dias, um pouquinho, daquilo que eu gosto? Como que eu posso, todos os dias, um pouquinho, caminhar um pouco mais na direção daquilo que eu quero para minha vida? Né? Porque as pessoas ficam sonhando, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ser feliz. Quando eu mudar de casa, eu vou ser feliz. Quando eu comprar o meu carro, aí as coisas vão dar certo. E aí você fica adiando a sua felicidade, né? E Seja a cada feliz dia agora. que você tá vivo, você tá mais próximo da morte. A morte não é opção, né? Ela é uma certeza. Vai acontecer. É a única coisa que a gente tem certeza que a gente vai morrer. A gente se ilude todos os dias, né? Como se ela não fosse acontecer. Comigo não, acontece só com os outros. Né? Igual doença e acidente, né? A gente Na hora acha que a água é só bate na bunda, aí se lasca, né? Então, assim, a cada dia que você tá vivo, você tá mais próximo da tua morte, né? Então, cada vez que você fica torcendo pra chegar o próximo fim de semana, você tá torcendo pra sua morte chegar mais rápido, né? Não sei se você se deu conta disso, mas é por aí. É uma pergunta, é uma coisa verdade mesmo, né? A gente pensa, não para pra pensar nisso, né? Né? É porque as pessoas acham que falar de morte vai atrair a morte, né? É uma coisa mórbida, nossa, é uma coisa... Mas lógico, não é, né? Mórbido é de morte mesmo, né? Só que se a gente pensar sobre morte, falar sobre morte, é acrescentar mais vida no seu tempo. A gente precisa parar para pensar sobre isso, discutir sobre isso, falar mais sobre isso, para que a gente possa viver a nossa vida mais presente. E aproveitar, né? Aproveitar cada segundo da nossa vida, porque Exatamente. É importante. Se a gente não lida com essas questões, a gente não traz qualidade para nossa vida. Então tem que parar para pensar sobre isso sim, né? Com certeza. As relações que você cultiva hoje são as relações que você vai ter, né? A gente estava falando no bloco anterior, eu estava falando sobre o livro da Ana Cláudia Quintana, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Ela fala isso, que as pessoas que morrem sozinhas foram... porque normalmente elas viveram muito sozinhas, né? Então a morte vai ser só um reflexo daquilo que você viveu. Né? Então, se você tiver uma morte dolorosa, sofrida, é porque você provavelmente teve uma vida assim também. Só você não se deu conta. Você estava muito distraído aí com as coisas externas para se dar conta disso. Né? Você nunca parou para pensar. É uma coisa que a gente tem que parar às vezes para pensar, né? A gente tá por isso, a gente tá vivendo isso. Então é bom a gente ter essas reflexões, às vezes, parar um pouco na nossa vida, parar um pouquinho aquele negócio, para você. Ter o seu minuto, o seu momento para você parar e pensar e refletir. Né? O que você falou, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? Qual o meu objetivo, o que né? eu quero para mim? Como que eu posso estar mais perto disso que eu quero para mim a cada dia? Acrescentar um pouquinho disso na minha vida a cada dia, para que a vida seja mais... para que valha a pena mesmo viver essa vida. Né? Para que tenha sentido, para que tenha significado.
viver, para que você se sinta realizado. E o que você feliz. falou, a morte é uma palavra forte, né? A morte, tudo. Mas é um renascimento, Sim. né? É uma coisa que você vai falar, nossa, na morte, mas eu tenho que pensar na vida também. A morte é vida, né? Então, viver a cada segundo é o que você falou. E eu não pensei nisso, né? Como você falou da morte, a gente tá cada vez mais perto da morte. Pensando no final de semana, né? Às vezes você fala, nossa, não vejo a hora de chegar o final de semana logo. Mas você fica pensando, putz. Aí Você a pessoa. tá torcendo pra envelhecer logo, É, né? envelhecer logo. Então não é isso que a gente quer. A gente quer viver a cada momento, a cada segundo. Então aproveite mesmo da sua vida. Aproveite cada segundo, olha pra você, né? Pense mais em você também, né? A gente não tô falando pra você pensar só em você, ser o egoísta da turma, não. Não. Não é é você olhar só apenas para o próprio umbigo. Não, é o você contrário disso, né? Você na ser bem com você mesmo, com todas as suas famílias, né, com seus familiares, com tudo. Isso aí começa, como você começa a olhar mais pra você, as coisas começam a modificar a vida da gente também, né? Sim, Tudo começa e a melhorar o você ajuda relacionamento. muito mais quando você é um exemplo, que a gente acabou de falar, né? Começa a melhorar o relacionamento, trabalho, saúde, tudo, né? Tudo começa a agregar ainda mais. É porque a gente só pode, vou repetir, né? A gente só oferece ao outro aquilo daquilo que a gente tá cheio, né? Então, se você tá cheio de lixo, você vai oferecer lixo pro outro. E aí você não diz não pro outro porque você se sente obrigado a ajudar o outro o tempo todo, mas você tá ajudando com o quê, né? Qual que é a qualidade dessa ajuda? O que você tá oferecendo pra esse outro? Se você não tem nem pra você, né? São exatamente 9 horas e 49 minutinhos, Lígia. O papo tá chegando ao final. Tá bom demais. Só lembrando, pessoal, que agora toda quinta-feira a Lígia vai estar aqui com a gente aqui também, né? A gente já tá abordando vários temas. Hoje a gente abordou o tema sobre o não, né? Falando sobre o não, De dizer não a dificuldade de você dizer não aí pras pessoas. E então semana que vem a gente vai trazer um outro tema, abordando um tema bem bacana mesmo pra você que tá ouvindo a nossa programação. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês aí que participaram conosco, né? Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Mandar um abração aqui pra a Fátima, a mãe da Bruna, tá aqui ligadinho conosco aqui também, né? A Fátima Emerson tá ligadinho conosco aqui. Obrigado, Fatinha, um beijão pra vocês aí, né? Tá ligadinho conosco. A Tatiane também tá ouvindo nossa programação. Dani Marques participou conosco também. O meu amigo Fernando da Ecoterapia Viva la Vida tá ouvindo a nossa programação. A Fatinha falou que o programa hoje tá top. Opa, né? muito obrigado, que bom. Fico contente, porque essa intenção é pra vocês mesmo. Isso é bom demais. Quem tá ouvindo aqui também é o Zé Maria Simões, tá ouvindo também a nossa programação. Henrique Farias, obrigado pelo carinho. Quem ouviu também tá ouvindo a nossa programação aqui também. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, pessoal acompanhando. Mandar um abração aqui também, pessoal acompanhando e curtiu aqui, né? O Anderson, radialista também lá do Rio de Janeiro, tá ouvindo a nossa programação, obrigado. A Creuza Oliveira também, obrigado. Cássia Carvalho, obrigado pelo carinho de todos vocês aí, acompanhando, sempre ligadinho também aqui na Mac Rádio, eu só tenho que agradecer. Lígia, estamos chegando ao final do nosso programa. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser entrar em contato com você, ter passar por algo, vamos falar agora um pouquinho das sessões também. O pessoal quiser ter um pouco mais, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que é o seu trabalho? Fala pro pessoal aí. Eu sou psicóloga formada já há 11 anos, trabalhando com a metodologia do coaching há quase 4 já. Numa linha bastante filosófica, então o que eu faço é ajudar as pessoas a pensarem sobre elas, para que elas tragam à tona os recursos e as respostas que elas já têm e que estavam no seu ponto cego. Né? Então, trocando bem em miúdos, falando de uma forma bem resumida, o que eu faço é isso, é fazer a pessoa pensar sobre ela mesma, para ela aflorar esses recursos e essas respostas que ela já tem dentro dela. Eu sou especialista em carreira, né? Transição de carreira. Então, quem está infeliz com o seu trabalho, quem está insatisfeito, quer mudar, mas não sabe exatamente, né, para onde ir ou como fazer isso, o que gosta de fazer, essa é a minha especialidade e eu ajudo a pessoa a fazer essa transição de uma forma bem tranquila.
que ela consiga trabalhar o seu lado financeiro, trabalhar o seu tempo, gerir o seu tempo bem, para fazer não só essa escolha do que ela quer vir a fazer agora na vida, mas também conseguir fazer a transição, passar de uma carreira para outra de uma forma com menos sofrimento possível, da forma mais rápida e mais fácil possível. É isso que eu faço, é isso que eu amo fazer e é isso que eu sei que eu tenho como propósito de vida. Quem quiser conhecer, saber um pouco mais também, tem Instagram, Facebook, passa pra gente então. Sim, meu Instagram, @Ligia_LopesPC. Meu Facebook, Ligia Lopes Coach, COACH. E meu WhatsApp, né? Que é o DDD 35 98811 3912. Quem quiser marcar um atendimento com você, uma consultoria, pode também estar entrando em contato. Sim, eu trabalho no modelo breve, né? Então a gente vê resultado a cada sessão. São sessões, é um modelo diferenciado de trabalho e a gente consegue ver resultado a cada sessão. Resultado 100%. A vida ocorre agora, né? Acontece agora. Então o resultado é para agora também, né? 035 98811 3912, você pode estar entrando em contato com ela, marcando aí um horário aí para você bater um papo, né, conversando, tirando algumas dúvidas também, sim, né? E você que tiver alguma dúvida também, aí, ó, lembrando que toda quinta-feira ela vai estar aqui no nosso programa. Se você tiver alguma dúvida também, questões que queira a gente possa estar falando aqui no programa, você pode estar mandando para ela também, né, no Instagram @Ligia_LopesPC. E eu tenho, pelo WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem que eu vou te adicionar na minha lista de transmissão. Não é grupo, tá? É lista de transmissão, onde eu envio para você meu conteúdo gratuito, tá? Então, toda semana eu tô enviando textos, né? Links, coisas que eu vejo interessante, coisas que eu mesmo produzo. Sobre temas variados, muito dentro das minhas especialidades, né? Que é carreira, produtividade, finanças, né? Para ajudar você a pensar, tá bom? É isso aí. Então, se você quiser participar, manda um WhatsApp aí para mim, que eu te acrescento na minha lista. 35 98811 3912, você pode estar entrando em contato com ela aí. Lígia, obrigado. Eu que agradeço todo mundo que me viu aí pelo Instagram, né? Tô vendo aí o Jonas da Cerqualha, a Carol Delavia, a Jaqueline. Muito obrigado, pessoal. O pessoal que entrou antes também, o João, que eu vi. Agradecer todo mundo que ouviu também pela MAC, né? Que o Rodrigo já falou a lista enorme aqui, né? O pessoal tá aqui ligadinho. Agradecer e dizer para vocês mandarem temas, né? Dúvidas, perguntas e tudo mais, que a gente vai se organizando para toda quinta-feira responder isso para vocês. A gente Trazer uns quer falar conteúdos aquilo legais que vocês querem ouvir.